quinta apresentação do Pensar e Fazer Arte, cujo objetivo é a disseminação, repercussão e reverberação da arte, da educação e da cultura, nasceu dentro do grupo GEP, Grupo de Estudos e Pesquisa em Interdisciplinaridade, liderado pela professora Ivani Fazenda. Hoje, em nossos estúdios, nós temos o Raoni Garcia, que participou de uma das primeiras apresentações do Pensar e Fazer Arte, intitulada O que é arte, o que é literatura, o que é cinema, o que é dança. E Raoni, ainda aluno da graduação da Confil, do Departamento de Inglês da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, ainda como aluno, ele ficou encarregado de apresentar, a convite de Ivani Fazenda, o que é cinema. Olá, Raoni. Olá. É bom tê-lo aqui conosco para rememorarmos, não é, a nossa apresentação dentro do Pensar e Fazer Arte. Eu gostaria, primeiramente, que você falasse um pouco da sua vida privada e da sua vida acadêmica ao telespectador. Eu entrei na PUC em 2006, no curso de Letras, inglês, e conheci aqui professores muito legais, que souberam desenvolver muita coisa em mim que eu não tinha ideia de que eu era capaz. Tais como, Raoni? Bom, começando com você, eu aprendi a educar, né? Aquela coisa da interdisciplinaridade, de você conhecer o aluno, você se conhecer e tirar dessa interação entre os dois a arte, né? Usar a arte para educar. E foi muito legal que nas suas aulas eu percebi que a gente pode usar a arte como instrumento de educação. Como principal instrumento, não é? Como principal material didático, eu diria. Exatamente. E nas suas aulas também eu acho que eu aprendi a conhecer o aluno, porque você dava muito tempo para os alunos falarem, para todo mundo se conhecer, para os alunos se conhecerem o professor e o professor conhecer o aluno. Eu acho que aquela interação que a gente teve nas suas aulas foi uma coisa muito legal, aquele espaço que os alunos tinham para falar quem eles eram, o que eles gostavam e por aí vai. O que você achou do convite que você teve do GEP? Quer dizer, como é que eu descobri o Raoni fã de cinema, ardoroso fã de cinema e um excelente conhecedor dos American Musicals, dos musicais americanos? Bom, nesse espaço que você dava para os alunos falarem quem eles eram, o que eles queriam fazer, onde eles queriam chegar, foi que eu falei, me expus para todo mundo, falei sobre o meu gosto por cinema, tudo que eu conhecia, tudo que eu já sabia, tudo que eu queria ainda estudar sobre a história do cinema americano e europeu. Então, acho que você conseguiu ver um potencial nisso, minha paixão pelos filmes musicais e explorou bem isso, daí surgiu o convite. Eu gostaria que você começasse a falar um pouquinho a respeito de como começou isso na sua casa. Eu tive desde pequeno a arte muito presente na minha vida. A minha mãe é professora de educação artística, formada na Faculdade de Belas Artes em História da Arte. E meu pai, ele é jornalista, mas ele também tem a arte como uma coisa muito importante para ele durante a vida toda. Meus pais se conheceram num curso de teatro. Eles fizeram um grupo, se apresentaram e foi assim que eles se conheceram. Então, desde então, acho que já estava determinado já que a arte ia ser importante. E meu pai sempre foi muito fã de cinema. Ele adora filmes clássicos, tem todos os filmes do Chaplin, sabe? Então eu cresci assistindo Chaplin em casa, assistindo O Mágico de Oz, que foi desde pequeno meu filme favorito. Então eu sempre tive isso muito presente, sabe? Foi uma coisa que... E isso te fascinou? Não, com certeza, com certeza. Acho que eu via como fascinava eles também, não tinha como não me deixar levar, como não entrar nisso tudo junto com eles. Mas isso não foi uma coisa que veio e acabou, isso aí perpetuou. Não, com certeza. Perpetuou-se. E como
como foi a evolução disso? A vontade de ler, a vontade de ir atrás de mais informações, saber sobre a vida dos atores, diretores, o que que influenciou eles. Aí foi uma coisa mais minha mesmo, que meus pais não tinham. E eu comecei a procurar livros, a assistir documentários. Aí com a internet também ficou muito fácil de ir atrás de informação e também de adquirir material Quer dizer, a curiosidade específico. moveu para conhecer mais. Com certeza. E tem esses pormenores a respeito dos filmes. Como é que você consegue saber? Vejam bem, telespectador, eu não conheço nem um milésimo do que o Raoni conhece sobre esta manifestação artística. É por isso que ele foi convidado pelo grupo para participar do Pensar em Fazer Arte com o tema O que é cinema. Então, lendo muito, eu comprei muitos livros, eu adoro ir para sebos. Então, sempre que eu vou para sebo, a primeira sessão que eu visito é a parte de cinema. Já encontrei lá muitas autobiografias de diretores, muitos livros falando sobre os estúdios, sobre os filmes, sobre as grandes produções. Então, com os livros que eu consegui comprar nos sebos, também mais baratos do que nas livrarias normais, eu consegui adquirir todo esse conhecimento e eu adoro esses detalhezinhos pequenos, o que aconteceu na produção de um filme, como que era tal pessoa, quem que ajudou, sabe? Algum fato interessante de algum musical famoso que você gostaria de relatar? Tem muita coisa, os musicais que eu mais gosto são os musicais da MGM, porque antigamente, nos anos 40, 50, tinham os estúdios, né? Os estúdios eram o quê? Eram como fábricas de filmes. Não é igual hoje que o diretor tem uma pessoa que investe. Hoje é tudo separado, cada filme é uma história. Antigamente eram as fábricas, os estúdios, que tinham um grupo, uma equipe, como de uma fábrica mesmo. Tinha o setor dos cameramans, o setor dos artistas, dos atores, o setor dos escritores, dos compositores para os filmes musicais, a orquestra que fazia a trilha sonora, a música incidental. Então, eu gostei de conhecer esses grupos, essas partes. E a MGM, na época, nos anos 40, 50, era o estúdio mais rico, mais famoso, que fazia os filmes melhores, tinha os artistas mais famosos, mais conhecidos. Então, para quem gosta de cinema clássico, a MGM é o estúdio mais legal para acompanhar. Então, o forte da MGM eram os musicais mesmo. O que movia o estúdio eram os musicais. Naquela época eles tinham grandes atores como Gene Kelly, o Fred Astaire, que não era um ator só da MGM, mas... a Ginger Rogers, os musicais mais famosos dela foram com o Fred Astaire, mas não foram na MGM, foram na RKO, que era um estúdio que sempre foi muito mal das pernas, mas conseguiu se manter um bom tempo aí só com o dinheiro que vinha do Fred Astaire e da Ginger Rogers juntos. Na MGM também eles descobriram e fizeram famosa a Judy Garland, que foi acho que a estrela dos musicais mais famosa. Tinha também a Ava Gardner, que fez alguns musicais. Quem mais? Tiveram muitos atores muito famosos, mas acho que os mais famosos da parte musical eram a Judy Garland, o Gene Kelly. Tinha a Esther Williams também, que fazia os musicais aquáticos, que hoje as pessoas não acham muito bons, mas na época era top de linha, né? Era uma novidade assim muito grande, então impressionava muito todo mundo. Tinha o Howard Keel, que era um barítono, que hoje também não é tão lembrado quanto os mais famosos, mas na época também era muito cultuado. Porque o canto no cinema naquela época era também muito importante, não é? Uhum. Quer dizer, não era o cinema somente, era o cinema cantado. Exatamente. E o que aconteceu na MGM, que diferenciou os musicais da MGM dos outros estúdios, foi um produtor chamado Arthur Freed. Ele
levou o musical para um outro nível. Ele subiu muito o nível dos musicais na época dele, porque ele tinha os melhores profissionais para trabalhar, os melhores músicos, os melhores atores. Então essa unidade que o Arthur Freed fez na MGM, de lá saíram os maiores clássicos. Saiu Cantando na Chuva. O primeiro filme que ele fez, que ele produziu, foi O Mágico de Oz, embora ele não tenha sido creditado, porque ele ainda era um produtor novo e ele preferiram dar os créditos para um mais experiente. Sim. Ele também fez A Roda da Fortuna, que foi um dos The filmes... Wheel of Fortune. Não, é The Bandwagon. Ah, The Band. Isso, Yes. que foi um dos filmes mais famosos do Fred Astaire, que a Cyd Charisse, a carreira dela despontou de vez com esse filme, porque antes ela só fazia papéis secundários. O que mais teve? Gigi, que foi o último grande musical da MGM. Tiveram muitos filmes muito bons nessa época. E algum aspecto interessante sobre algum musical que você gostaria de contar? Ah, tem uma atriz que eu gosto muito, que embora ela não tenha sido uma das grandes estrelas dos filmes, ela é uma das que mais me impressiona, que chama Ann Miller. Não sei se você conhece. Ela era uma dançarina. A primeira grande sapateadora da MGM foi a Eleanor Powell. Mas depois de um tempo ela decidiu se afastar dos filmes. Aí, enquanto ainda estava muito famosa, ela decidiu se aposentar. E daí essa atriz Ann Miller, no lugar dela, entrou como uma grande sapateadora. E ela era uma atriz muito boa também. Ela tinha uma veia da comédia muito forte. Ela era, sabe, por si própria ela já era muito engraçada. Então é uma atriz que eu gosto muito. E o primeiro filme que ela fez com a MGM foi Desfile de Páscoa, com Judy Garland e Fred Astaire. E poucos dias antes desse filme, ela divorciou do marido dela, que durante o processo do divórcio bateu nela, derrubou ela da escada, e ela estava toda machucada, com vértebras quebradas, e ela fez um número musical assim, que é só ela dançando por 6 minutos. E ela gira, sapateia, dança, canta. E no making-of do filme ela fala, né? Ela conta o que aconteceu. E nos documentários atuais também, ela contava tudo o que tinha acontecido na época. Ela estava toda quebrada, não conseguia andar, mas tinha que fazer. Ou ela fazia, ou ela era substituída por outra atriz. E daí ela falou, não, minha chance na MGM não vou... Coisa que naquela época era muito difícil, era muito né? difícil. Ficar famoso naquela época era muito mais difícil do que hoje. É. Então, e ela, para não perder essa chance, foi toda machucada, estava presa, estava cheia de arames, prendendo o corpo dela para ela não cair. E foi Dançou magnificamente. Sim, foi um dos números mais... Ela roubou a cena da Judy Garland, inclusive. Ela conseguiu que os jornais comentassem mais a performance dela do que da Judy Garland, que na época era a maior estrela do cinema. Muito bem, muito interessante. Raoni, como essa paixão influenciou o aprendizado de língua seu? Aprendizado de língua inglesa? Bom, apesar de eu ver os filmes com legenda, saber o que eles estavam dizendo, para eu ler sobre isso, eu precisei aprender a falar inglês, porque livros sobre filmes musicais, sobre cinema em geral, são muito poucos lançados no Brasil, traduzidos, ou até mesmo escritos aqui, são muito poucos. Então, o inglês foi fundamental nessa minha descoberta, na minha pesquisa, porque acho que 90% dos livros que eu tenho, que eu leio, são em inglês. Então, é uma ferramenta para minha pesquisa. Não tinha... Se eu não dominasse o inglês, não conseguiria ter esse conhecimento sobre o cinema. Sim. E além de logicamente, desenvolver sua habilidade de leitura, e a parte oral? Ajudou muito também, né? Porque você observa, ouve. né? Com certeza. Então... Você observa, naquela época, todos os aspectos dos filmes, os atores eram muito treinados. Antes deles aparecerem como figurantes, eles tinham que passar por um treinamento muito duro, sabe? Muita coisa era exigida deles. Principalmente... Porque caso eles não tivessem isso, não sei se é verdade, me corrija. Caso eles não tivessem isso, eles não teriam a possibilidade de atuar. Isto é, se não tivessem uma boa diction,
né? Não, com certeza. Se tivessem uma dicção adequada, um modo de falar educado, né? Aceito por todo mundo. Quer dizer, se tivesse aquele accent, né? Aquele sotaque interiorano, por exemplo, não era aceito. Se eles tivessem... Na época, isso não era muito bem visto, né? Tanto que muitos filmes tiram sarro dos sotaques do campo, sabe? Aquele... Então, se a pessoa tivesse esse sotaque e não conseguisse se livrar disso, não tinha jeito dela... Ela nem aparecia em frente às câmeras. Ela já era cortada no primeiro teste que ela faria. Inclusive casos de suicídio, houve. Sim. De pessoas que não conseguiam. A Greta Garbo, quando ela foi da Suécia para os Estados Unidos, antes dela fazer o primeiro filme dela, ela passou muito tempo treinando para ter um sotaque assim aceitável. E mesmo assim, a maioria dos papéis dela eram de estrangeiros para ser aceitável a voz dela, o sotaque dela, que não era aquele sotaque americano. Então, era muito difícil para quem não era... Ela tem um sotaque fascinante, que eu adoro. Tem. Mas mesmo assim, nos filmes dela, davam poucas falas para ela não falar muito, entendeu? Ela fazia aquelas caras, tinha todos os gestos dela que são clássicos hoje. Que fascinavam o mundo. Exatamente. E os atores que contracenavam com ela falavam muito e ela fazia caras e bocas para responder. Mas ela não falava tanto, ela não tinha tantas você falas... respondia com outro tipo de linguagem, Exatamente. mais com a linguagem gestual do que propriamente com a linguagem verbal, vamos dizer assim. E como é que chegou o convite de pensar em fazer arte para você? Bom, para mim foi muito legal, eu fiquei muito contente, fiquei com medo também. Por que medo? Porque eu ia estar do lado de pessoas que já tinham mestrado, doutorado, e eu estava ali no meio da minha graduação, então para mim foi uma... Eu gostaria de abrir um parênteses aqui e falar a todos que o GEP não só lida com pessoas que possuem doutorado, pós-doc, mestrado, mas com graduação ou com qualquer outra pessoa que tenha um notório saber sobre qualquer campo de conhecimento que seja utilizado para as nossas apresentações. Quer dizer, isto não quer dizer, não é diploma que nós buscamos, mas sim conhecimento, isto é, a disseminação cultural, a disseminação, a repercussão e a reverberação da arte e da cultura. Aquele que pode se juntar ao grupo que esteja interessado em fazer alguma apresentação para que consiga trabalhar interdisciplinarmente. É esta a proposta. Ou que tenha vontade, né? Ou que tenha vontade. Não, tem que ter vontade, né? Tem que ter vontade e tem que aprender a dialogar, a lidar com uma parceria muito, às vezes, conflituosa, humildade em escutar, com uma escuta vigiada, com um olhar vigiado e a professoriedade do conhecimento. Não é? Que essas são as categorias da interdisciplinaridade. Mas como é que foi? Vamos voltar ao assunto. Bom, eu tive a sorte de poder contar com você, você me ajudou muito na minha... Não, eu tive a sorte de te encontrar. Eu tive a sorte de te encontrar. Então, nós praticamente montamos o texto juntos, então eu me senti mais tranquilo, não fiquei com medo de chegar lá e apresentar um texto que não fosse bom. Quer dizer, você foi batizado como conferencista, como palestrante. E como é que foi o trabalho? Como que você desenvolveu o trabalho do que é cinema? Claro, obviamente você não se concentrou apenas nos musicals, mas você fez uma história do cinema. Como é que foi? Bom, porque os meus favoritos são os musicais, né? Mas eu gosto de cinema em geral, cinema clássico, sabe? Eu sou colecionador, tenho DVD, fita, tudo que você imagina. Então, para mim falar de cinema foi um prazer, sabe? Não foi um trabalho. Eu tive muito prazer em preparar todo o material, as cenas de filmes, separar o que era mais relevante para a apresentação. Então, foi muito gostoso isso, separar o material e preparar a apresentação. Quer dizer, ele analisou desde os primórdios do cinema, desde o comecinho do cinema até os dias
atuais, até a Isso. contemporaneidade. E foi árduo trabalhar com um grupo assim interdisciplinar. Não, foi muito gostoso. Além de poder passar para as pessoas o que eu já sabia, o que eu já tinha pesquisado, eu consegui também aprender muita coisa, porque ao meu lado estavam apresentações do que era ópera e o que era poesia, o que era literatura. Então, além de eu poder fazer a minha apresentação, eu assisti 2 apresentações muito boas também, onde eu aprendi muita coisa e foi muito legal. Aliás, essas 4 manifestações artísticas, o que é ópera, o que é literatura, o que é dança e o que é cinema, essas 4 manifestações vão se tornar, cada uma vai se tornar uma aula em particular, porque é muita coisa, é muito rico, então nós vamos desmembrá-la, não é? Nós vamos fazer uma apresentação sobre o que é literatura, o que é o cinema, o que é a dança e o que é a ópera, para que ocupe o lugar da primeira apresentação, caso haja interesse de algum telespectador que essas conferências sejam, essas aulas abertas sejam apresentadas em lugares, não é? Para isso vocês podem contatar o nosso e-mail cpiccolo@puxpbr. E mesmo assim vai ser pouco ainda, né? Porque na primeira vez eu tive que preparar meia hora de apresentação, eu pensei, nossa, meia hora vai ser muita coisa. E quando acabou eu falei, gente, tinha muita coisa para falar ainda, então... Pois é, por isso mesmo que elas vão ser desmembradas e vão se transformar cada uma em uma aula, porque é muita coisa para ser falada e, logicamente, a abertura, já que o projeto trata da disseminação, da repercussão e da reverberação da arte, da cultura e da educação, é necessário que façamos isso, não é? Exatamente. E o futuro, Raoni? Você agora está dando aula? Sim. E? Eu pretendo continuar dando aula, quero fazer mestrado, prosseguir na carreira acadêmica, doutorado. Em quê? Eu quero fazer alguma coisa relacionada com cinema, isso eu tenho bem claro para mim. O que exatamente, eu ainda estou pensando muito, já tive várias ideias, mas tenho muito que pensar ainda, muito que escrever, que pesquisar, para chegar num tema definido. Mas cinema, com certeza, vai fazer parte. Unir, talvez, cinema e language teaching, cinema e ensino de língua? Com certeza, acho que vai ser por aí mesmo. Principalmente com a oralidade, onde seria um ótimo viés, né, a ser perseguido. Exatamente. A oralidade é muito importante, né? Nós temos fitas gravadas com a Judy Garland cantando músicas, onde ela tinha que repetir o mesmo verso muitas vezes, porque ela tinha uma personalidade forte, ela queria mudar. Ela, não, eu vou falar desse jeito tal palavra. E às vezes estava o Cole Porter no estúdio com ela, e ela, não vou falar desse jeito. Lembra que tipo de aula? De fonologia, não é? Exatamente. O que a gente faz em sala? Bom, nas aulas de fonologia nós falamos, né? Falamos e repetimos. Repetimos inúmeras vezes até... Você sabe quantas vezes uma cantora lírica como Callas repetia cada frase? Quantas? Até dar a alma que ela deu para dentro da interpretação? Milhares de vezes. Muito trabalho, né? Elas trabalhavam muito também. É muito trabalho. Raoni, foi um prazer tê-lo aqui conosco e gostaria que você continuasse nessa bela pesquisa que você tem pela frente e gostaria logo de participar da sua banca de defesa do seu mestrado. Obrigado, eu que agradeço. Muito obrigado e, mais uma vez, até mais. Nós temos em 1991 aquilo que nós chamamos de a Primeira Guerra do Golfo, que na verdade não foi uma guerra.
Porque uma guerra acontece quando você tem uma certa similaridade entre as forças em luta. Quer dizer, isso aí é uma atrocidade. Então o que houve foi um ataque internacional contra o Iraque. O pretexto para a realização do ataque foi o fato de que o Iraque havia invadido o Kuwait, o país vizinho do Iraque. Mas, na verdade, do que se tratava era o seguinte: os Estados Unidos, que não estavam contentes com a situação da existência da OPEP e a existência de um organismo internacional que fixava os preços do petróleo, os Estados Unidos queriam intervir diretamente na fixação dos preços do petróleo. Então eles invadiram o Iraque, que é o segundo maior produtor de petróleo do mundo, controlaram o Kuwait, que é o terceiro produtor de petróleo do mundo, e os Estados Unidos já eram auxiliados pela Arábia Saudita, que é o primeiro produtor de petróleo do mundo. Então, quer dizer, já o primeiro ataque em 1991 foi um resultado do interesse dos Estados Unidos em controlar diretamente as reservas de petróleo. E naquela ocasião eles só não completaram o processo de ocupação do Iraque porque eles achavam que neutralizando o Saddam Hussein isso já seria suficiente para controlar a política de preços, etc.